Ative o sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Céu e inferno, o paraíso e o local de condenação. Ideias que estão claramente expressas nos textos bíblicos do Novo Testamento. Nós, do canal Verdades Ocultas da Bíblia, nossos inscritos, sabem muito bem que estas ideias são oriundas de outras religiões, de outras mitologias. E especificamente, no contexto do Antigo Oriente Próximo, as ideias de um céu e de um inferno são do zoroastrismo. Os judeus, que viveram na época pós-exílica, bebem estas ideias no seu período de cativeiro e pós-cativeiro. Bebem estas ideias persas. Sim, aliás, bebem estas ideias até dos chamados também judeus persas. Então, nesta aula, neste vídeo, você vai mergulhar comigo na origem destas crenças. Vamos falar de mitologia persa, vamos falar um pouco sobre zoroastrismo, nós iremos falar diretamente sobre estes termos, até porque a própria palavra paraíso tem a sua origem na língua persa. No zoroastrismo, a ideia de céu e inferno tem um papel central na crença dos seguidores, e também teve um impacto profundo em outras religiões, como o judaísmo, o cristianismo, o maniqueísmo e o islamismo. A palavra para céu, a dimensão celestial no zoroastrismo é Garodman e inferno é Duzá ou Duzá. Estes dois termos são o que nós encontramos na cultura material no que diz respeito ao zoroastrismo. E também encontramos estes termos também na mitologia persa ou também na mitologia dos povos proto-indo-arianos. Essa noção de uma condenação e uma realidade pós-vida é parte fundamental da escatologia zoroastriana, ou seja, o zoroastrismo tem muito bem definido, detalhado, escrito e de forma sistematizada a sua visão escatológica. E eu vou trazer aqui para vocês os textos que falam acerca disso. Nós vamos ver, eu vou dar a indicação dos textos, além da referência bibliográfica. Aliás, a referência bibliográfica eu já vou falar para vocês agora, nesse momento. Para montar este estudo, esta aula para você, eu me utilizei de duas referências bibliográficas. Ambas as referências bibliográficas são da professora Mary Boyce. Uma história do zoroastrismo, volume 1, e a outra é Zoroastrianos, suas crenças e práticas religiosas. Recomendo fortemente a todos a leitura destes livros. Continuando nosso estudo, desde o início, nas escrituras zoroastrianas, como os gatas, a crença na vida após a morte já era evidente. Essa crença mais tarde se tornou um pilar central do zoroastrismo e influenciou muitos aspectos da vida religiosa. As ideias de paraíso e inferno são expressas pelos termos a melhor existência, isso está em Asnan 44:2, e a pior existência, Asnan 34, ou seja, fixa agora este conceito aí. A ideia de céu, Garodman, é a
melhor existência. E a ideia de inferno, do Zaco, é a ideia da pior existência. Na doutrina zoroastrista da vida futura, do Zaco, ou do Zak, consiste numa série de graus, estendendo-se à restauração, em que os condenados são punidos pelos seus erros terrenos, a fim de provocar a sua purgação espiritual e corporal e a salvação final. Então aqui nós já vemos uma diferença do conceito cristão para o conceito zoroastrista. O conceito cristão, inferno, morte eterna, acabou, nada será mudado. No conceito zoroastrista, você passará, na verdade são 4 graus ou 4 fases, 4 estágios neste lugar, em Duzak, aonde você irá gradativamente purgando os seus erros, os seus pecados, até que algo possa ser aproveitado na renovação que se dará no fim dos tempos. A crença escatológica ariana, porque sim, os persas fazem parte do conjunto de povos que se origina dos arianos. A crença escatológica ariana no céu e no inferno já é identificada no Rig Veda. Rig Veda 10, 14, 8. Como um paraíso nas alturas e um submundo sombrio, respectivamente. Isso está na página 115 do livro da professora Mary Boyce, Uma História do Zoroastrismo, volume 1, página 115. Foi expressa pelo próprio Zoroastro nos Gathas e elaborada em texto do Avestan mais jovem e do persa médio. O que? Esta ideia de um paraíso e um submundo que nós já vimos na literatura do Rig Veda, porque para os especialistas nas línguas orientais, os especialistas em sânscrito, os especialistas na análise crítica literária dos textos védicos, persas, esses especialistas, tá bom? Não é especialista de quinta categoria, não. Eles afirmam, pelas questões paleográficas, que muitos livros utilizados na literatura hindu, Veda, Rig Veda, são mais antigos ainda do que os Gathas no zoroastrismo. Que a evidência que temos dos Gathas é que os mesmos tiveram o seu início de composição no século V a.C., antes da Era Comum. No Yasnã, capítulo 46, versos 10 e 11, o profeta Zoroastro pronunciou que todo aquele que dá ouvidos aos seus mandamentos cruzará a ponte do separador ou do acumulador para o céu. Claro, nós sabemos que Zoroastro muito provavelmente não escreveu nada. Foi algum escriba persa, até porque hoje, atualmente, nós sabemos que há muitas evidências que não existiu apenas um Zoroastro. E que, na verdade, Zoroastro é um título e não um nome próprio. Então, existiram vários Zoroastros e que este título seria correspondente, a princípio, àquele que seria o supremo mago na religião zoroastriana, porque mago é sacerdote na religião zoroastriana. Então, isto é muito importante. Nós vemos aqui algo muito interessante, porque Jesus dos Evangelhos fala algo parecido. É claro que numa linguagem literalista, nós não temos falando no Novo Testamento de uma ponte que conduz ao céu, como se fosse uma passagem, mas para ter acesso ao céu, na ponte que só passa os eleitos, os escolhidos para o céu, você tem que dar ouvidos aos mandamentos,
de Zoroastro, que são mandamentos que falam de Ahura Mazda. Vamos continuar a leitura do estudo. Os seus adversários, os carapães, sacerdotes pagãos, e os caves, reis e governantes, não conseguirão, no entanto, atravessar a ponte e tornar-se-ão hóspedes da casa do engano, mentira, isto é, sofrerão no inferno. Então, nós já vemos também influências sociopolíticas na literatura zoroastriana. Quem não concorda com a doutrina de Zoroastro, quem não concorda com a legislação de Zoroastro, quem não segue os mandamentos de Ahura Mazda, principalmente focado nas autoridades, ou seja, uma questão também de dominação de classe, seja ela alta, baixa, o povo, não importa, quem não seguir será condenado. O profeta também se referiu ao inferno como um lugar onde os ímpios experimentam uma longa vida de trevas, comida suja e choro, palavra de aflição. Isso está no Yasnã 31:20. E ainda tem mais. E como Axta demana mana, a morada do pior propósito ou do pior pensamento. Ou seja, o ímpio vai experimentar as coisas mais horríveis neste inferno. E acerca desta Axta demana, o maná, está em Yasnã 32:13. Segundo os textos do Avesta, os ímpios aderiram à mentira e estão destinados a sofrer dores no inferno, que devido à sua natureza demoníaca, ali já estarão sofrendo, pois são necessariamente uma criação do espírito maligno. Está em Yasnã 34 e Yasnã 31:1. Nos textos zoroastrianos, o inferno é apresentado como um lugar assustador, um poço escuro e fedorento, e ainda extremamente estreito, um local cheio de pragas, aonde, presta atenção, se devoram e destroem as almas dos condenados. Calma aí, mas você falou anteriormente, professor, que estas almas iam purgar. Mas até o zoroastrismo, eticamente, tem um limite, porque a punição que não será necessariamente, vamos dizer assim, perdoada no sentido de uma renovação, mas aquela alma será destruída no final dos tempos, juntamente com Arimã, sofrendo torturas, olha aí, Inferno de Dante, torturas, pelos crimes cometidos. Mas quais são? Vou dar um vislumbre, tá? Porque eu não posso falar literalmente por causa do nosso vídeo aqui, para não ter problemas depois com a monetização. Mas crimes, de vucu-vucu, tá entendendo? Vucu-vucu, relacionados a pessoas de menor estatura. Eu acho que eu me fiz entender, entendeu? Crimes de vucu-vucu com pessoas de menor estatura, menor idade, entendeu? Então até no zoroastrismo, Ahura Mazda tem uma ética. Nossa, aí não dá. Se for dessa forma, não dá. E também para Assaci também. Não vou completar, você entendeu. Então até ali no zoroastrismo tem uma certa... Não, você não vai ser renovado, não. Você não tem perdão, não. Engraçado que, de acordo com a ética e a moral cristã, esses crimes, erros, pecados teriam perdão até então. Já no zoroastrismo, o pau vai rufar, Claro, são mitologias, São percepções mitológicas que se refletiriam na própria realidade do dia a dia. Então, no dia a dia, esse tipo de coisa, talvez na ética persa, humana, do contato diário, eles matavam pessoas que cometiam esse tipo de coisa sem nenhum tipo de pudor até. O problema seria se pegar alguém inocente, alguém que foi difamado e não de fato cometeu tais coisas. Dos atos é a principal morada de Arimã, dos demônios e dos druges, enganos e mentiras. Ou seja, o inferno é um lugar
realmente feito para o espírito destrutivo. Engraçado que você vê a mesma coisa no Novo Testamento, que vai falar abertamente que o inferno é o lugar de Satanás e dos seus demônios. É só você pegar, se você tem alguma dúvida, Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso aqui é crença persa, zoroastriana. Você não tem isso no Antigo Testamento. Você não tem essa doutrina nos textos da língua hebraica. Não existe isso. Garodma, o céu, também é visto como a casa da canção. Isso está em Asnã 50, versículo 4, 51, 15. Que interessante, né? Nós temos cenários bíblicos neotestamentários em que anjos aparecem louvando a Deus na dimensão celestial. E também é chamada de a casa da boa mente. E Asnã 32:15, assim como também a melhor existência, em Asnã 46:10, também no mesmo capítulo 46, versículos 15 a 17. Porque há a doutrina de que todos serão levados ao céu ou ao inferno pelas suas próprias ações. E Asnã 31:14. Então, estar no céu de Ahura Mazda, de Zoroastro, está ligado diretamente à sua boa ação. E ainda tem no zoroastrismo o conceito de purgatório, que eu já fiz vídeos aqui no canal anteriores falando sobre o purgatório. Ramístiga ou Ramístiga também fala sobre purgatório. E Asnã 33:1, que é da onde o catolicismo vai literalmente tirar esta ideia. E eu já falei de maneira profunda aqui em um vídeo passado. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus por alguma razão, está tudo certo. Então, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe.